Bom dia, alunos. Tudo bem, pessoal? Saudade aí de vocês, hein? Hoje nós vamos dar a última aula aqui de síndrome orovalvar, né? Falando sobre estenose aórtica. Gostaria muito de estar em uma aula presencial com vocês, mas eu resolvi fazer uma aula aqui via remota, mas bem dinâmica, para que vocês possam aprender de forma melhor, né, do que uma apresentação presencial. Essa dinamismo aqui vai trazer curiosidades importantes e a partir do que está acontecendo no mundo e atualmente, a gente poder também transferir isso em umas próximas aulas presenciais, aulas mais dinâmicas, né? Mas falando de estenose aórtica, nós temos que lembrar que a válvula aórtica ela está localizada entre o ventrículo esquerdo e a saída da aorta, né? Então, quando há contração ventricular, ou ejeção efetiva do sangue que contido dentro do ventrículo esquerdo, que seria na terceira fase do ciclo cardíaco, a abertura da válvula aórtica, a válvula aórtica se desdobra nas paredes da aorta e o sangue, então, através da diferença de pressão entre o ventrículo, que tem maior pressão do que no cajado aórtico, esse sangue é expulso da cavidade ventricular esquerda em direção à aorta. Então, esse sangue arterializado vai o quê? Vai nutrir o cérebro através das carótidas, vai nutrir todo o sistema, né? Parte de membros inferiores, superiores, intestino, etc., e o próprio coração através das artérias coronárias. Então, quando a gente fala de estenose aórtica, nós estamos falando de uma dificuldade de abertura da aorta, né? Dessa cavidade, dessa região que permite a passagem de sangue da cavidade ventricular esquerda até a aorta. Então, tem uma dificuldade de abertura. Lembrar que a válvula aórtica, ela tem 3 folhetos. Ela tem 2 folhetos chamados folhetos coronarianos, direito e esquerdo, e um folheto chamado não coronariano, que não tem relação com as coronárias. E elas se abrem em direção. Lembra que as válvulas são finas e flexíveis, né? Fibrosa, finas e flexíveis. E elas se abrem em direção aí à parede da aorta durante a contração efetiva ou terceira fase do ciclo cardíaco, contração efetiva do ventrículo esquerdo, ok? Então, essa seria a maneira mais correta de nós estar falando dessa válvula. Então, quais seriam as causas de estenose aórtica, né? Falando de etiologia, eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. Próximo aqui. Vou mostrar essa foto, mostrando para vocês aqui as causas, né? Mas quais seriam as causas de estenose aórtica de forma isolada, né? A maior causa de forma isolada seria a estenose aórtica degenerativa calcificada da válvula aórtica. E a estenose aórtica de forma isolada na fase de início da vida seria a estenose aórtica congênita, né? Então nós temos duas causas, nós chamamos de causas, uma chamada congênita, né? Que seria a estenose aórtica dada ainda na infância, que geralmente a válvula aórtica ela tem 3 folhetos, né? Nós temos aqui, eu falei para vocês, os folhetos coronarianos, né? Direito e esquerdo, e o folheto não coronariano. Esse aqui, essa válvula aórtica que vocês estão vendo, seria uma válvula aórtica degenerativa calcificada do paciente adulto, na verdade do idoso, porque a estenose aórtica degenerativa calcificada ou adquirida, né? Aórtica, ela é atingida muito mais frequentemente no paciente idoso. Então, repare que a partir dos 70 anos de idade, você tem essa alteração. Repare que você tem aqui presença de gordura, né? Presença de cálcio aqui na região do anel,
valvar aórtico, né? Você tem espessamento aqui próximo da comissura. E uma coisa que você não vê na estenose aórtica degenerativa calcificada ou fibrocalcificada da válvula aórtica é fusão comissural. Parece um beição aqui, né? Mas ela não tem fusão comissural, tá? Então isso caracteriza os pacientes com estenose aórtica degenerativa calcificada. Contrariamente, eu não vou falar ainda dessa válvula, vou falar depois que vocês vão saber o que é. Contrariamente à estenose aórtica de origem congênita, repara aqui, você tem aqui a válvula aórtica coronariana direita, a esquerda e a não coronariana, né? E uma má formação, apesar de você ter 3 folhetos aqui da válvula aórtica, ela é mal formada. Então a válvula chamada tricúspide, que na verdade essa válvula congênita aqui, ela não poderia se chamar de cúspide. Por quê? Porque não tem cordoária tendina, né? Por isso que não pode ser chamada de cúspide, mas por convenção a gente chama essa válvula de cúspide. Então você tem uma diminuição da vazão de sangue por entre essa válvula, porque veja que ela não é fissurada, ela não tem a sua abertura até a região do anel, tá? Apesar dela ter 3 folhetos. Aqui, olha, uma válvula aórtica bicúspide congenitamente formada ou mal formada, né? Você vê que não houve a septação da válvula, né? Tá a coronária direita e a coronária esquerda aqui, ela teria que estar septada para formar a direita, a válvula semilunar direita e a esquerda coronariana, e a não coronariana lá na frente. Então veja que você não tem aqui abertura, e isso leva a dificuldade de abertura dessa válvula com o passar do tempo. Então, para a gente poder fixar válvula aórtica, estenose aórtica isolada, nós temos 2 tipos. Uma chamada congênita, que ela pode ser o quê? Ela pode ser unicúspide, ou seja, apenas um folheto. Ela pode ser bicúspide, bem representada aqui, tá? Ela pode ser tricúspide mal formada, e ela pode ter até 4 folhetos, quadricúspide mal formada, tá? Então, isso seria a congênita. Bom, do ponto de vista de essa seria a primeira congênita. A válvula aórtica congênita seria a primeira daquelas que a gente fala que é a estenose aórtica isolada, né? Quando a gente mostra a degenerativa, seria a segunda, só que aqui ela é adquirida, né? A estenose aórtica adquirida fibrocalcificada do idoso ou senil, já o próprio nome de senil, ela não tem malformação dos folhetos até a região do anel, porém ela é totalmente doente, com presença de quê? De gordura, de calcificação do anel. Ela só não tem fusão comissural. Quando a gente fala em fusão comissural, o que vem à mente de vocês? Que o paciente tem uma estenose aórtica adquirida do tipo reumática, que é exatamente essa que está ao lado aqui, ó. Repara, você tem os 3 folhetos, certo? Este, porém aqui você tem o que? Uma fusão comissural, o que caracteriza que? A doença reumática. Do ponto de vista de evolução natural da doença, o que difere uma da outra, né? Geralmente esses pacientes, tanto do paciente com estenose aórtica congênita, né, que nós vimos aqui, que é essa figura aqui, como os pacientes com estenose aórtica reumática, esses pacientes vão evoluir assintomáticos, assim como o paciente com estenose aórtica degenerativa calcificada, por muito tempo. A diferença é que os pacientes com estenose reumática, eles vão adoecer ou ter os sintomas muito precocemente, assim como o paciente com insuficiência mitral reumática, assim como o paciente com estenose mitral reumática, eles têm uma evolução natural. Lembra que a cardite reumática ela começa nos 5 aos 15 anos de idade, até os 15 anos de idade, e o paciente passa a ter manifestação clínica muito precoce, né? Com 25, 30 anos,
no máximo 40 a 42 anos. Então, o paciente com estenose aórtica com sintomas nesse período de 40 e com 42 anos, você pode ter certeza que esse paciente ele é reumático, né? Que é a forma mais comum aqui no nosso país. Então, se eu perguntar para vocês qual é a causa mais importante, a causa mais frequente de estenose aórtica no nosso país, você vai falar a estenose aórtica de origem reumática. Lembrar que a doença patológica ou a patologia, o significado patológico mais importante que configura a estenose aórtica, assim como a mitral, é a fusão comissural. Então nós não podemos esquecer disso, tá? Muito importante a gente estar lembrando desse fato. Então, o que do ponto de vista de manifestação ou de morbidade e mortalidade, o que nós temos que lembrar? Aqui não vale muito a alteração de fração de ejeção, alteração dos diâmetros cavitários, da aorta, essas coisas. O que vale muito aqui é os sintomas clínicos do paciente. Os sintomas clínicos é o que vai nortear para você a conduta cirúrgica. Se esse paciente vai ser submetido a uma troca de válvula aórtica ou não. O que vai me direcionar? O que vai me nortear? Os sintomas clínicos, né? Então, eu vou avançar aqui um pouquinho para falar de fisiopatologia, né? Depois eu vou fazer uma aula demonstrativa. Eu vou mostrar essa foto aqui para vocês também, de um paciente com estenose aórtica. Repara que aqui é uma válvula aórtica bicúspide congênita, né? O paciente nasceu assim. Lembrar que a unicúspide, a estenose aórtica congênita unicúspide, ela praticamente, a criança ela nasce com uma válvula só. Aqui são 2 folhetos, né? Nós temos aqui o anterior e o posterior. Não houve septação aí no nascimento, ok? Por isso que é bicúspide. Mas separa que os pacientes com unicúspide, com válvula aórtica unicúspide, eles vão ter dificuldade de abertura dessa válvula extrema. Então, a abertura, geralmente, uma abertura normal da válvula aórtica, aí, a válvula aórtica ela tem uma área de 3,5 centímetros quadrados, tá? 3,5 centímetros quadrados de abertura. Um paciente com estenose aórtica unicúspide ele vai ter 0,5, 0,4 de abertura. Então, a criança, ela entra em insuficiência cardíaca logo no primeiro ano. E se você não fizer nada, não fizer uma valvuloplastia, uma comissurotomia cirúrgica, fazendo uma comissurotomia cirúrgica aqui, ou entrando com uma valvulopatia por balão, alargando a saída aqui da região da aorta, o sangue sair com facilidade, esse paciente vem a óbito logo no primeiro ano de idade, no caso especificamente dos pacientes com estenose aórtica unicúspide. Então, no restante, toda a evolução natural da doença ela é assintomática, tanto na estenose aórtica bicúspide como na reumática. Os pacientes passam muitos anos assintomáticos, né? A diferença do ponto de vista clínico entre a bicúspide, um paciente com estenose aórtica congênita bicúspide e um paciente com estenose aórtica reumática, é que a bicúspide ela vai se manifestar depois dos 50 anos, próximo dos 60 anos, por exemplo. E a reumática vai se manifestar muito precocemente. Então, se pegar um paciente com um sopro sistólico, por exemplo, na região do foco aórtico, né, irradiado para o pescoço, que eu vou mostrar logo adiante para vocês do ponto de vista de exame físico. Muito jovem, você pode pensar em estenose aórtica reumática, tá? Claro que estenose aórtica adquirida, degenerativa, calcificada do paciente senil é só depois de 70 anos, e aí dos pacientes idosos. Nós estamos falando dos pacientes mais jovens, né? Olha aqui a evolução de um paciente com válvula aórtica reumática, bicúspide reumática, lógico, ele nasceu com a válvula aórtica tricúspide, mas ela se transformou em bicúspide porque ele foi fazendo o quê? Fusão comissural. Olha, fusão comissural, a válvula vai ficando totalmente tortuosa, espessada, as cúspides elas vão ficando fundidas ao ponto de chegar nessa fase aqui, olha, uma estenose aórtica totalmente calcificada e totalmente deformada, né? É um paciente aí, por exemplo, com uma válvula dessa aos 40, 35 anos de idade, tá bom? Então,
do ponto de vista causal, acho que ficou bem claro, né? O acometimento. Outra coisa importante para a gente lembrar, que os pacientes com estenose aórtica adquirida reumática, eles não têm só o acometimento da válvula aórtica, né? Toda vez que você estiver desconfiado se o paciente é reumático ou não, você vai pensar assim, bom, se eu estou desconfiado que esse paciente é reumático, ele é muito precoce, eu vou olhar para as outras válvulas. Então, geralmente está acompanhado de doença em válvula mitral, na válvula tricúspide, na pulmonar, né? Eles têm essas mesmas alterações, ou com um pouquinho menos de intensidade, ou mais intensidade, nas outras válvulas. Então, ela tem um acometimento plurivalvar. Enquanto a bicúspide, ela simplesmente, o acometimento é puramente da válvula aórtica, assim como a estenose aórtica adquirida senil também, ela é puramente da aórtica. Então há uma diferenciação grande em relação a isso, para a gente fazer diagnóstico diferencial, tá bom? Aqui nós vamos falar da fisiopatologia, para vocês, para nós entendermos aqui. Quem entende fisiopatologia entende as características clínicas que se apresentam no paciente. Então, quando eu entro nessa foto aqui para mostrar para vocês a estenose aórtica, a gente tem que entender que, lembrando para vocês que a mortalidade ela está muito ligada a aspectos clínicos do paciente, muito menos do que as alterações geometrais, tanto do ventrículo esquerdo como do átrio esquerdo, né? Vocês lembram quando eu falei de insuficiência mitral? Eu falei que existiam sintomas, mas se você tiver alterações estruturais, tipo uma fibrilação atrial, um átrio esquerdo muito grande, um ventrículo esquerdo com os diâmetros cavitários já sistólicos altos, né? Isso pode já direcionar para você para uma troca de válvula mitral, até mesmo antes desse paciente apresentar manifestações clínicas, assim também como nos pacientes com estenose mitral, né? Claro que a manifestação clínica ela é soberana, se apresenta manifestação clínica tanto na estenose mitral como na insuficiência mitral, como por exemplo dispneia ou outros comemorativos, né? Angina de peito, tontura, etc. Esses pacientes eles têm indicação cirúrgica, mas na estenose aórtica especificamente, o que conta mesmo para vocês é manifestação clínica. Então, vamos falar da fisiopatologia e aqui vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Repara, nós temos o ventrículo esquerdo aqui e nós temos a saída do ventrículo esquerdo, que seria a válvula aórtica. Então, entre o ventrículo esquerdo e a aorta, nós temos a válvula aórtica, ok? Então, o sangue contido dentro do ventrículo esquerdo, durante a terceira fase do ciclo cardíaco, que vai ser ejetado esse sangue na aorta, né? Nós vamos ter uma dificuldade de abertura dessa válvula. Pode ser por diferentes causas, ok? Tanto pode ser aqui o que? Lembra que eu falei para vocês? Congênito, né? Uma válvula com uma válvula só, uma criança, que é fatal logo no primeiro ano. Ela pode ser uma bicúspide que vai acometer depois de 50 anos, pode ser uma tricúspide mal formada, uma quadricúspide mal formada, que também vai acometer o paciente acima de 50 anos. Aí, independente da causa, o que vai acontecer do ponto de vista fisiopatológico aqui? O coração, tendo uma barreira à frente, ele vai fazer o que para vencer essa barreira? Mais força. Como ele vai fazer mais força para empurrar esse sangue contido dentro do ventrículo esquerdo para a aorta, o que vai acontecer naturalmente? Hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, cada vez mais o ventrículo esquerdo vai ficar mais hipertrófico. Para quê? Para manter a tensão dentro da cavidade ventricular esquerda e continuar com esse fluxo anterógrado em direção à aorta, né? Para manter o que? Débito cerebral, débito sistêmico, débito coronário, tá? Então, muito importante. Aqui, inclusive, esse esquema está muito bem representado. Repara aqui que nós temos indo para o cérebro artéria carótida direita, comum direita, né? Artéria carótida comum esquerda, subclávia que está diretamente aqui na aorta, subclávia esquerda, e a subclávia direita, ela desembocando na artéria carótida comum, né? Muito bem representado esse desenho esquemático do Netter, né? Maravilhoso isso aqui.
Então, eu vou ter, ao longo do tempo, hipertrofia ventricular para manter a condição pressórica do ventrículo esquerdo, para vencer a barreira da aorta aqui, da válvula aórtica, então manter o débito cardíaco. Lembrar que o débito cardíaco ele é volume sistólico vezes frequência cardíaca, e isso que faz que mantenha aqui o fluxo sanguíneo na aorta e para o sistema. Muito bem, mas isso vai ficar assim o tempo todo? É claro que conforme o sangue vai passando aqui na válvula aórtica, ele vai se tornando, essa válvula aórtica ela vai se tornando cada vez mais estreita ao longo do tempo. Então, por exemplo, começa lá uma válvula aórtica com a vazão aqui desse lugar é de 3,5 centímetros, começa a ficar 2, 1,5. Lembrar que a estenose aórtica era considerada moderada de 1,5 centímetros quadrado por metro quadrado de superfície corpórea, né? De 1 a 1,5 ela é moderada, né? Discreta acima de 1,5, moderada de 1 a 1,5 e abaixo de 1 centímetro quadrado ela é considerada estenose grave. Então, à medida que esse sangue vai passando, vai fazendo fibrose aqui, e essa válvula vai cada vez mais se tornando mais estenótica. E o meu ventrículo ele vai ter que fazer cada vez mais força para poder vencer essa barreira, ele vai ficando cada vez mais espesso. O problema aqui é que conforme eu vou ficando com o ventrículo esquerdo mais espesso, eu vou tendo uma pressão diastólica final ou pressão de relaxamento do ventrículo esquerdo muito difícil. Ele vai ficando a pressão diastólica vai ficando cada vez menor, né? Eu não tenho uma diástole, ele não consegue fazer uma diástole adequada. Por quê? Porque ele está hipertrófico. Então a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo ao longo do tempo vai aumentando. Então imagina, se meu átrio precisa fazer força pré-sistólica para encher esse ventrículo, vocês acham o quê? Que esse ventrículo esquerdo ele vai estar com menor pressão durante a diástole ou maior pressão? Maior pressão, né? Ao longo do tempo. Então o meu átrio esquerdo ele vai fazer cada vez mais força para ejetar esse sangue. E aí o que acontece também com o átrio esquerdo? Hipertrofia e dilatação ao longo do tempo. Ele vai dilatando também, sem insuficiência da válvula, sem acometer ter insuficiência da válvula, simplesmente porque ele está fazendo mais força para poder ejetar aqui o sangue no ventrículo esquerdo, né? E isso vai acontecendo o que ao longo do tempo? Eu vou tendo dificuldade até o ponto que esse átrio esquerdo ele também vai fadigar, ele não vai conseguir fazer força o tempo todo para vencer a barreira de pressão diastólica ventricular aqui, né? Isso do ponto de vista retrógrado, nós estamos falando aqui do ponto de vista retrógrado, né? O que está acontecendo. Lógico que tem a manifestação anterógrada do problema, mas do ponto de vista retrógrado é isso que vai acontecendo. Então eu vou tendo hipertrofia ventricular, né, progressiva, aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo progressiva, aumento da pressão do átrio esquerdo progressivo em função da dificuldade de escoamento desse sangue para dentro da cavidade ventricular esquerda por essa pressão diastólica ser muito alta aqui, hipertrofia atrial, dilatação atrial, até o ponto que eu não vou conseguir manter isso até o final da vida, mesmo porque o coração ele tem limite. Então ele se esgarça, ele fadiga o átrio esquerdo, e essa pressão que vai chegar aqui a 25 milímetros de mercúrio mais ou menos, né? Lembra que a pressão normal, a pressão diastólica normal do ventrículo esquerdo é de 12, né? No sistema, 12 aqui no ventrículo esquerdo, 12 no átrio esquerdo, 12 na veia pulmonar, 12, né? No alvéolo, aqui no capilar pulmonar, certo? Então, uma pressão de 25 fadiga, então esse sangue, essa pressão começa a retornar em direção aqui ao capilar, transudar e encher o alvéolo de plasma, de sangue, assim como a arteríola, ela vai sofrer um processo de vasoconstrição reativa, hipertrofia da sua musculatura média e colabamento em última análise, hipertensão pulmonar, tá? Claro
que consequência dessa hipertensão pulmonar, você vai ter alterações à direita se você não resolver o problema da estenose aórtica aqui. E isso do ponto de vista retrógrado. Então, a manifestação clínica retrógrada que você vai ter aqui seria o que? Dispneia. E aqui eu vou dar um dado importante para vocês. Se o paciente apresentar dispneia, falta de ar, né? Ortopneia, dispneia paroxística noturna, qualquer um desses sintomas em presença de uma estenose aórtica, a sobrevida desse paciente em 2 anos, ele vai viver, aliás, desculpa, a mortalidade desse paciente média é de 2 anos, né? É de 2 anos. Então, praticamente 100% desses pacientes morrem em 2 anos. Então, daí a importância da clínica desse paciente, do paciente com estenose aórtica. Independente se ele é congênito, se ele é reumático, se ele é degenerativo, calcificado. Independente. A clínica do paciente é que vai te dirigir, te dirimir, dar um norte para que você vá tomar conduta. Tá? É claro que existem alguns parâmetros geométricos, parâmetros de espessura ventricular, né? Parâmetros até mesmo de alteração do átrio, que o especialista ele pode também estar abordando até mesmo antes dos sintomas. Mas não é essa a característica mais importante para nós que estamos estudando clínica aqui. O mais importante é a clínica. Então, do ponto de vista retrógrado, se o paciente apresentar dispneia, vocês podem ter certeza absoluta que em 2 anos esse paciente vai estar morto, em média, né? Então, a sobrevida média desse paciente é de 2 anos. Sobrevida média do paciente de 2 anos com dispneia. Agora, repara só. Do ponto de vista anterógrado, o que eu tenho aqui de sangue para alimentar o sistema? Membros inferiores, subclávia aqui, né? Subclávia de esquerda, subclávia direita, membros superiores, né? Cérebro, e quando esse sangue retornar na diástole, seria na 4ª fase do ciclo cardíaco, que esse sangue retorna para as coronárias, alimentar o ventrículo hipertrófico. Então, o que aconteceria com esse paciente do ponto de vista anterógrado? Bom, como eu tenho limitação de passagem de sangue do ventrículo para a aorta, o que vai acontecer? Eu vou ter cada vez mais dificuldade de ejetar esse volume de sangue ventricular para dentro da aorta, né, ao longo do tempo. Então, eu posso, por exemplo, lembra que o átrio esquerdo ele contribui em cerca de 20% do débito cardíaco. Se acontecer uma fibrilação atrial aqui, eu perco essa capacidade de contribuição do débito cardíaco. Então, diminui o volume circulante na aorta, se acontecer uma fibrilação atrial, por exemplo, aqui no átrio esquerdo. Tá? Uma outra maneira de causar sintomas anterógrados é essa estenose aórtica, essa dificuldade de passagem de sangue da aorta ser tão diminuta que, apesar do aumento da minha frequência cardíaca, da força de contração, por exemplo, vou fazer um exercício físico, né? Até pioraria a situação. O que acontece quando eu vou fazer um exercício físico? O volume circulante, né, ele aumenta dentro da cavidade ventricular esquerda, claro, porque vem sangue aqui. Quando você faz exercício físico, você circula mais sangue pelas cavas que entram dentro do ventrículo direito, né? Vai até a pulmonar, volta aqui pelas veias pulmonares, entra dentro do seu átrio e aumenta o volume circulante. Pois bem, aumenta o volume circulante, aumenta a pressão dentro da cavidade ventricular esquerda, porém esse sangue ele não consegue efetivamente passar com esse mesmo volume para a circulação sistêmica. Como eu tenho muita pressão gerada, existem umas fibras chamadas C aqui na região do ventrículo esquerdo, principalmente da parede inferior do ventrículo, que informa o núcleo bulbar, o centro vasomotor lá do cérebro, que olha, ele fala assim, qual que é o parâmetro? Mas tem muita pressão aqui embaixo, né? Normalmente, quando você tem um volume circulante aumentado dentro da região da aorta, esse núcleo bulbar informa a periferia dizendo assim, olha, dilata aí, faz vasodilatação periférica, porque tem muito volume circulante, né, para diminuir a pressão diastólica.
esse paciente para poder fazer circular melhor o sangue nessa região, né? E o que acontece? Como eu tenho baixo fluxo na região da aorta, a informação no núcleo do centro vasomotor que existe uma pressão muito alta, já com fluxo baixo vai dilatar mais, então a pressão vai cair mais dentro da aorta em função de uma informação de que existe uma pressão cavitária ventricular esquerda muito alta. Então, se já existe uma pressão baixa de fluxo passando por entre a válvula aórtica no sistema, durante a atividade física, esse fluxo vai diminuir mais por baixa pressão, por informação parasimpática do cérebro, falando, olha, dilata mais aí a região periférica, e aí o que acontece com o fluxo cerebral? Diminui, e o paciente passa a ter sintomas de pré-síncope e até mesmo síncope durante uma corrida. Então, eu tendo síncope ou pré-síncope, tonturas durante uma atividade física, com o paciente com estenose aórtica, a sobrevida média do paciente é de 3 anos. 3 anos. Então, repara que os sintomas clínicos, tanto da dispneia, que é o pior, 2 anos, como da tontura, síncope ou pré-síncope, aqui são 3 anos. Outro problema que pode acontecer é o seguinte: quando eu tiver a 4ª fase do ciclo cardíaco, em que esse sangue retorna ou vem em direção retrógrada para a cavidade ventricular esquerda, claro, porque no final da sístole ventricular, né, vocês lembram que no final da fase ejetiva, que seria a terceira fase, começa a fase de relaxamento isovolumétrico, em que o sangue, então, contido dentro da aorta, ele retorna em direção à cavidade ventricular esquerda, porém tem uma barreira aqui chamada válvula aórtica, que evita que esse sangue chegue ao ventrículo esquerdo, e esse volume de sangue, que já é pequenininho, que já é menor, em função da passagem que veio aqui, vem para as coronárias vai alimentar um ventrículo super hipertrófico. Então, você tem baixo volume de sangue da aorta entrando dentro da coronária direita e da coronária esquerda, claro, para alimentar um ventrículo muito hipertrófico. E além disso, com uma pressão intracavitária muito alta. Então, o gradiente transmiocárdico, aqui que a gente chama, ele é muito alto, né? Ele é muito baixo, em função do aumento da pressão diastólica e da hipertrofia. Então, vai oferecer oxigenação através das coronárias muito baixo. Então, você tem uma demanda muito alta por uma oferta muito pequena. E o paciente começa a sentir o quê? Dor no peito, angina. E a sobrevida média de um paciente com angina de peito, ela é de pelo menos 5 anos. Então, repara, eu falei do ponto de vista fisiopatológico o que acontece com você com estenose aórtica, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu celular, que está urrando aqui. Pelo amor de Deus, eu não consigo dar aula assim. Eu devia ter deixado não perturbar. Agora sim. Me atrapalha. Então, muito bem. Entenderam isso? Né? Acho que ficou fácil entender. Bom, se eu for falar de flebograma e eu tendo um catéter encunhado na artéria pulmonar, eu vou ler o que está acontecendo dentro do átrio esquerdo desse paciente. Então, para ser bem simples, para vocês entenderem, lembra que no flebograma a onda A é onda de quê? Onda de contração atrial, ok? Vocês acham que a contração atrial aqui, ou na pré-sístole ventricular, né? A contração atrial vai estar com dificuldade, vai estar com facilidade de ejetar esse sangue para dentro da cavidade ventricular esquerda ou não? Vai estar com dificuldade, ele vai estar fazendo muita força. Então a onda A da contração atrial no flebograma é o que? Gigante. Para a contribuição do flebograma é isso que eu tenho que dizer para vocês, tá? Então, muito fácil aí você imaginar isso, né? Tá? Eu vou mostrar agora, fazendo uma aula um pouco mais dinâmica, depois dessa fisiopatologia, para terminar aqui a aula de estenose aórtica, que será a minha última aula, tá, gente? Depois eu vou fazer com vocês aí, na sexta-feira, com a turma A, eu vou fazer a devolutiva da prova que vocês fizeram,
e depois na segunda-feira com a turma B, né, a devolutiva da prova também, fazendo os comentários sobre cada questão, né, da prova que vocês fizeram, que por sinal foi uma prova, tiveram médias boas, tá? Vamos lá, deixa eu buscar aqui outras coisas importantes. Repara aqui, gente, olha só que coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui o coração, e aqui eu queria mostrar para vocês bem a importância de vocês entenderem o que eu disse. Olha só, nós temos aqui a válvula mitral, lembra aqui das cordoalhas tendíneas, né? O músculo papilar póstero-medial, o músculo papilar, deixa eu virar aqui um pouco o coração, músculo papilar anterolateral, olha ele se inserindo aqui na parede anterior do ventrículo esquerdo. Essa é a válvula mitral, ou em forma de mitra papal, né? Coisa mais linda, certo? Aqui então veja que a válvula aórtica, ela trabalha em paralelo com a válvula mitral, né? Então claro que durante a contração ventricular, aqui você tem a ejeção do sangue. Durante a contração ventricular, fechamento da válvula mitral, abertura da válvula aórtica. Claro que na contração, depois eu vou mostrar um pouquinho, isso aqui é a parte muito dinâmica do que está acontecendo. Mas repare que verdadeiras cúspides são aquelas que têm cordoalhas. Então a mitral é cúspide, tanto o folheto anterior como o folheto posterior. A tricúspide é cúspide. Por que a tricúspide é cúspide? Porque ela tem cordoalhas tendíneas, tá? Veja que coisa mais linda isso, né? A cavidade ventricular esquerda, a direita aqui, ela é muito mais trabeculada porque é uma câmara venosa, né? Veja a válvula pulmonar aqui abrindo, ó, 3 folhetos semilineares equidistantes, não tem cordoalha, portanto são folhetos, tá? Não são cúspides, mas por convenção se chama cúspide. Repara a válvula aórtica lá, abrindo durante a sístole, né? Nós temos aqui a válvula coronariana esquerda, válvula coronariana direita posterior, a válvula anterior aórtica, a abertura da válvula aórtica durante a contração efetiva ou terceira fase do ciclo cardíaco, ela se abre e vai em direção lá à aorta, tá? Então isso mostrando a dinâmica, né? Para ser uma aula mais gostosa de vocês verem. Repara também uma coisa interessante aqui. Esse ventrículo esquerdo ele é muito mais espesso do que o ventrículo direito, justamente porque é uma câmara de alta pressão que leva o sangue e oxigena todo o sistema, né? Então muito importante a gente ver isso. Deixa eu ver se eu consigo outra coisa para nós aqui. Vamos mostrar para vocês. Soltar aqui um pouquinho. Repara, se eu parar aqui, vamos mostrar a segunda fase do ciclo cardíaco. Seguir a segunda fase, a contração isovolumétrica. Segunda fase do ciclo cardíaco, repara, válvula mitral fechada, válvula aórtica fechada, nas seus três folhetos, né? Tá? Nesse momento, você repara que a válvula aórtica está fechada, né? Então, o volume de sangue contido dentro do ventrículo esquerdo entra em contato com a válvula mitral, certo? E você tem a formação da primeira bolha, né? O tum, ok? Então, volume de sangue, ele entra em movimento, há um frenamento do sangue em contato com a válvula mitral e eu tenho então a primeira bolha, tum. Depois, na sequência, um pouquinho mais à frente, olha lá, aqui já estou na fase ejetiva, fase rápida de ejeção ventricular, a válvula aórtica se abre, tá? Então eu tive a primeira bolha, tum, o sangue passa pela válvula aórtica. Nesse caso, a válvula aórtica estenótica vai formar um sopro. Por quê? Porque o sangue que bateu aqui na parede do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, na válvula mitral, ele vai em direção à aorta, ele passa pela aorta, mas também com dificuldade. Ele vai passar lá na aorta com dificuldade.
E aí ele vai perder energia de movimento e energia sonora e vai ter um sopro rude. Então a gente fala que livra-se a primeira bolha, porque você tem o tum, né? E na sequência na fase ejetiva aqui do ciclo cardíaco, da abertura da válvula aórtica, você tem o sopro sistólico rude, crescendo, decrescendo. Então você tem assim, tuf, tuf, tá, tuf, tá. Por que o tá? Porque depois lá na frente, vou mais um pouquinho à frente aqui, fase ejetiva, tá rápido ainda, fase rápida, fase rápida, fase rápida, fase rápida, você vê a contração ventricular está acontecendo. Já comecei a entrar na fase lenta, a fase lenta de ejeção, fase lenta, já está quase no final da sístole, quase. Vou chegando já próximo ao relaxamento, quarta fase do ciclo cardíaco, pronto. Quarta fase do ciclo cardíaco, fase de relaxamento isovolumétrico. O que aconteceu com a válvula aórtica? Fechada. Mas é só a válvula aórtica que vai estar fechada? Não, todas as válvulas vão estar fechadas, né? Todas as válvulas vão estar fechadas. Então, deixa eu só de novo parar aqui, vou de novo lá mostrar para vocês. Quero mostrar a válvula aqui. Essa seria na verdade aqui, gente, quando nessa fase, essa válvula aqui, ela tem que estar, a válvula no ar tem que estar fechada. Então, eu acho que faltou um pouquinho, precisa falar com o Sérgio aqui para a fase não pode pular um pouquinho mais. Aqui ela ainda está na fase isovolumétrica, na pré-abertura da válvula mitral, né? Mas aqui um pouquinho à frente ainda na fase isovolumétrica. Deixa eu ver se eu consigo girar. Não consigo. Mas a fase de relaxamento de isovolumétrico mostra o fechamento de todas as válvulas, né? A abertura da válvula mitral, deixa eu ver se nós temos um pouquinho mais aqui. Repara que já agora a válvula aórtica, a válvula mitral se abre, né? Mas está um pouquinho, a representação poderia ser um pouquinho mais para cá, né? Mas para mostrar para vocês que quando eu termino a fase ejetiva, eu entro na fase de relaxamento isovolumétrico e o que acontece? Fechamento da válvula aórtica, é claro, fase de relaxamento isovolumétrico, todas as válvulas vão estar fechadas. E eu tenho o tá. E o que é o tá? O volume de sangue da aorta, ela retorna em direção à válvula aórtica, que perde energia, transforma energia de movimento em energia sonora, e nós temos aí o tá na fase de relaxamento, no início da fase de relaxamento do isovolumétrico, né? Tá? E nessa fase a alimentação das coronárias num paciente com estenose aórtica com dificuldade de volume de sangue dentro do seu cajado e com o ventrículo esquerdo muito hipertrófico, vai alimentar muito pouco esse ventrículo e pode apresentar manifestações de angina, que pode levar o paciente aí aos sintomas de angina, que geralmente a mortalidade de sobrevida desses pacientes com angina é de 5 anos, né? De 5 anos. Que também pode levar lá, que eu disse para vocês, a diminuição da quantidade de sangue na sístole. Na sístole de pouca oxigenação para o cérebro, ele pode levar o paciente a tonturas e pré-síncope, que já é a sobrevida média de 3 anos. Tá? Então, esse seria a representação esquemática, né? Deixa eu ver aqui, então, mostrando para vocês aqui a válvula mitral, né? A aórtica, a pulmonar, a tricúspide. Já falei sobre isso, tá? Já falei sobre isso, tá? Ok. Vamos mudar aqui. Vamos na casinha. Vamos mudar. Quero mostrar mais algumas coisas para vocês. A ausculta cardíaca. Muito bem, vamos para o exame físico. Exame físico. Para lembrar para vocês que o paciente com estenose aórtica, ele tem uma dificuldade de ejeção. Então, o volume ventricular dentro da cavidade ventricular esquerda, dentro da aorta, ele é pequeno. Então, o pulso periférico ele vai ser parvus, pequeno, e tardio. Tá? Quando você for palpar o pulso periférico. Então, o que você pode imaginar de uma frequência cardíaca num paciente com estenose aórtica? Frequência cardíaca aumentada. Nós analisamos quantos, né? Lembra? Tensão da parede, frequência, ritmo, amplitude e o que? E similaridade, tá? Então você vai ter
Amplitude baixa, porque tem pouco volume na cavidade, né? Uma frequência alta, tá? O ritmo ele vai depender do átrio, claro, se estiver fibrilando é um irregular, se não estiver fibrilando é regular, né? E a tensão da parede ela é baixa, porque tem pouco volume. Isso seria do ponto de vista de avaliação do paciente do exame físico de pulsos periféricos aí, para vocês analisarem, tá? Quando você vai colocar o seu estetoscópio, você vai colocar o estetoscópio, deixa eu ver, muito bem, você vai colocar o seu estetoscópio aonde? Você vai colocar o seu estetoscópio segundo espaço intercostal, certo? Justo external direito. E o que você está enxergando? A válvula aórtica. Então o que você vai escutar aqui? Um sopro sistólico, rude, crescendo, decrescendo. E você vai jogar o seu estetoscópio em direção aonde? A fúrcula external, ao manúbrio, a fúrcula external, a região médio-clavicular e a região lateral direito do pescoço. Porque esse sopro aórtico que nós colocamos aqui, ele vai se irradiar exatamente para essas regiões, tá? Então você vai colocar a membrana do estetoscópio nessa região, segundo espaço intercostal justo external direito, e que se irradia geralmente em ampulheta, que a gente chama, né? Para o manúbrio, região manúbrio external, fúrcula, região médio-clavicular e região do lado direito do pescoço. Característico de estenose valvar aórtica é esse sopro, tá? Crescendo, decrescendo. Quando você pega o seu estetoscópio e vai direcionando para pulmonar, para tricúspide e para a região mitral, esse sopro sistólico aórtico ele diminui para essa região, se torna diminuto, praticamente some aqui na região axilar esquerda. Então que confirma que o seu sopro ele é aórtico, ok? Confirma que o seu sopro, deixa eu pôr as costelas aqui para a gente ver. Então lembra que o segundo espaço que a válvula aórtica, nós conseguimos escutar ela na parte justa external, né? Direita, isso. Região justa external direita, acima da terceira costela. Então você tem o primeiro arco, o segundo arco, segunda costela, terceira costela, parte superior da terceira costela, tá? Então essa é a região da válvula aórtica. Só relembrando aqui para vocês. Então a gente faria o que? Colocaria o esteto na região do manúbrio, fúrcula external, região médio-clavicular direita e depois na região do pescoço. Essa seria a região de radiação do sopro sistólico no caso da estenose aórtica, tá bom? Ficando muito fácil aqui para a gente detectar. Então ela livra a primeira bulha, então contração isovolumétrica, primeira bulha, tá, ok? Essa seria o sopro sistólico rude irradiado por essa região, com diminuição do sopro nas regiões da mitral e região axilar esquerda, tá? Do ponto de vista de ictus cordis, para falar de ictus cordis, o ictus cordis do paciente aqui, nós temos 7 características do ictus cordis, né? Quais são? Presença ou ausência, lembra? Presença ou ausência, localização, extensão, intensidade, frequência, ritmo e mobilidade. Essas seriam as 7 características, ok? Do ponto de vista de alteração de ictus, geralmente o coração desses pacientes eles não tem uma alteração importante do ponto de vista de deslocamento. Eles ficam assintomáticos muitos anos e hipertrófico. Então, você vai encontrar o ictus cordis geralmente na região do quinto espaço intercostal mesmo, que ele vai ficar aqui. Só que com a intensidade muito aumentada, ou do tipo cupuliforme, tipo amassador de alho, né? Você vai amassar lá o alho em algum lugar,
o ictus bate na sua mão e sai rapidamente, diferente do ictus da insuficiência mitral, que o ictus bate na sua mão e ele continua ali próximo da região da palma da sua mão, certo? Aqui, então, do ponto de vista de localização, ele permanece no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, porém com intensidade bastante aumentada. Ele só vai se deslocar para o sexto espaço quando ele tiver já perda da musculatura ou fadiga do ventrículo esquerdo. Então aí o ictus desce para o sexto espaço intercostal, mas isso no final da evolução natural da doença. Por isso que é importante a detecção precoce dessa doença, ou durante os sintomas, que você troca essa válvula aórtica e preserva o ventrículo, esse paciente não venha a óbito ou à morte. É importantíssimo fazer com que esse paciente se submeta à troca da válvula aórtica já numa fase sintomática. Não adianta nada você vir aqui num paciente com estenose aórtica, com dispneia ou com angina, etc., e você dá um digital para o paciente melhorar a quantidade de sangue que ejeta e diurético, esse paciente vai ficar sintomático. Você vai mascarar os sintomas desse paciente, o ventrículo esquerdo vai continuar sofrendo e ele, quando perder massa ventricular, não tem mais o que fazer, esse paciente morre. Exemplo de uma paciente que eu tive que foi em outro médico, o paciente deu digital e diurético para o paciente, o médico deu digital e digitálico, né? Uma medicação inotrópica e cronotrópica negativa e diurético. Esse paciente melhorou, ela tinha estenose aórtica sintomática, dispneia com sobrevida de 2 anos, ela melhorou, claro, dos sintomas, porque você deu digital, e foi viajar. Voltou da Europa, já com dispneia, e veio ao meu consultório. No meu consultório, identifiquei o ventrículo já com fração de ejeção baixa, com um diâmetro cavitário aumentado. Eu disse à família, falei, vamos tentar trocar a válvula dessa paciente, mas o sucesso provavelmente nós não vamos ter, porque não adianta você trocar a válvula já com perda de condição muscular. Esse paciente vai a óbito, muito raramente você consegue só uma sobrevida normal, né? A outra situação é você pensar, doutor, mas se eu tiver uma estenose aórtica muito grave, né, uma abertura da válvula de 0,5, o paciente é assintomático, eu faço alguma coisa? Não, você não faz nada, só acompanha, porque a mortalidade é igual à população normal. Ela só vai se transformar numa mortalidade alta a partir dos sintomas, como eu disse para vocês, tá? Mortalidade de um paciente anual aí de cerca de 1% morte súbita, né? Um paciente com estenose aórtica assintomática, mortalidade cirúrgica de 3%. Então não tem sentido você operar um paciente com estenose aórtica grave sem sintomas, tá? Então acho que basicamente, gente, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos. Por último aqui eu quero mostrar só para mostrar para vocês, deixa eu ver se a gente retorna aqui. Não. Esse aqui é uma outra dinâmica, olha que coisa mais linda, né, gente? Esse coração não tinha apresentado para vocês, esse é um outro coração, tá? Mostrando aqui a válvula aórtica, ó, né? Lado direito, lado esquerdo, lado direito, coronariano direito, coronariano esquerdo, válvula anterior, abertura durante a contração efetiva, né? Olha aqui o músculo papilar anterolateral, bom dia, o músculo papilar póstero medial, certo? E eu estou dando aula, coisa mais linda, né? Veja a válvula pulmonar também, ela é semilunar, né? Durante a contração ventricular direita, aqui a abertura dela, tá? Contração durante a fase ejetiva, é claro, terceira fase do ciclo cardíaco. Olha que coisa mais linda esse coração, né? Demais, demais mesmo. Queria estar mostrando isso para vocês. Ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Outra coisa importante. Located between the left ventricle and the aorta. Repare aqui, ó, When the heart contracts, the aortic valve opens and blood is pumped into the aorta. When the heart relaxes, it closes to prevent blood from leaking back into the left ventricle. A normal aortic valve has 3 smooth cusps that open widely
and close tightly. Fase diastólica, ele se Your fecha aortic valve may be leaky or nas narrow, coronárias. causing your heart to work harder and disrupt your blood flow. A leaky valve does not close all the way, causing blood to leak back into the ventricle between each heartbeat. This condition is called aortic regurgitation. A narrowed aortic valve does not open all the way, which restricts the amount of blood passing out of the ventricle into the aorta. This condition is called aortic stenosis. Aqui mostrando You may have been born with an abnormal aortic valve. For example, your aortic valve may only have two. Ok. Aqui é mostrando para vocês a saída da aorta também, não dá para ver por dentro, tá? Aqui lembra aqui o ventrículo esquerdo, tá? Ventrículo esquerdo, tá? Aqui essa parte da frente, a região externo-costal. Externo-costal geralmente é ventrículo direito, que eu vou mostrar para vocês, né? Saída da aorta, artéria da carótida comum direita, aqui também se insere a subclave direita, artéria carótida comum esquerda e artéria subclave esquerda, né? Mostrando aí para vocês. Eu vou virar aqui um pouquinho a parte de trás, mostrando as veias pulmonares chegando por trás do átrio esquerdo, né? Tronco da pulmonar esquerda, pulmonar direita, tá? Muito lindo, né? Tá? Só para ter uma parte dinâmica, eu vou adotar isso aqui como uma coisa normal para nós. Durante as aulas de retorno, que é um outro tipo de coração, mostrando também, olha aqui, as cordóias tendíneas, né? A abertura da mitral, primeira fase do ciclo cardíaco, abertura, contração isovolumétrica, contração efetiva, abertura da aorta, lindo demais, né? Aqui é a válvula pulmonar, também muito bonito, tá? Você repara a aorta do paciente. Vou ver se eu consigo mostrar aqui desse ponto de vista. Então a artéria que é a cava, né? Que é a carótida comum direita, a carótida comum esquerda, a subclave que deveria estar inserida aqui, a artéria subclave esquerda, tá? Eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês, eu espero ter contribuído aí com as aulas, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês. Me espere para a devolutiva aí na sexta-feira. No caso da turma A, eu vou fazer uma aula ao vivo através do Hangouts Meet. Vou colocar um convite para vocês na sexta-feira de manhã, 7h30 da manhã. Tá? Vamos fazer uma devolutiva às 7h30 da manhã para a turma A e uma devolutiva à tarde, na segunda-feira. Eu acho que vamos fazer isso às 2h da tarde para a turma B, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço e até nosso retorno, tá bom? Se cuidem.